meus amigos, vocês já devem estar percebendo, hoje eu tô largadão aqui, tô bem à vontade, não fiz roteiro para nós estarmos conversando nesse vídeo. Eu quero fazer uma coisa bem despojada mesmo, para nós conversarmos aí de Batman vs Superman. Acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo o vídeo já assistiram. Quem não assistiu, estou adiantando desde já que tem spoilers. Se você quiser continuar assistindo a partir daqui, fica sobre sua inteira conta e risco. Vai sair um barulho aí na gravação, acredito, porque estou com o ventilador ligado. Aqui na minha cidade está um calor, né, fenomenal. Aliás, eu acho até curioso, porque tem canais aí com 200 mil inscritos, 300 mil inscritos, os caras fazem um vídeo com celular, com chiado, a imagem baralhando, e ninguém fala nada, né? Não tenho nada contra alguém fazer vídeo com celular, eu acho até legal e criativo, mas aqui, de repente sai um barulhinho de chuva no telhado, sai alguma falinha, às vezes durante o vídeo, ou então o áudio está um pouco mais alto. Nossa, o pessoal já veio falar, pô galera, hoje eu tô de boa aqui realmente para conversar com vocês como se eu estivesse aí na sala de vocês ou vocês aqui no meu escritório para a gente bater um papo, ok? Bom, pessoal, o filme ele tá tendo muitas críticas negativas e 3 dias depois da estreia eu voltei no cinema para assistir mais uma vez porque eu queria deglutir um pouquinho melhor para poder fazer esse vídeo, inclusive a pedido de muitas pessoas aqui do canal. E eu encontrei sim algumas lacunas, né, que eu vou estar colocando aqui para vocês. E segunda vez que eu assisti dublado, inclusive porque eu entrevistei lá na Comic Con o dublador do Lex, né? Tô até disponibilizando, ó, tá aqui do meu lado, quem quiser dar uma olhada lá, tá? Quem já viu, vale a pena ver de novo. Realmente o cara fez um trabalho muito bom com toda a equipe de dublagem. Não gosto muito dessa versão, mas quando o filme é grande eu gosto de assistir das duas partes. Porém, né, comentando mais propriamente dito sobre a trama, qual é o maior problema que Batman vs Superman está enfrentando dentro das críticas? A lógica, pessoal, é muito clara e se você parar para pensar, você vai concordar comigo. Esse não é um filme Batman vs Superman, é um filme do Superman, ok? Então, o que o diretor Zack Snyder acaba fazendo no filme? Logo do início, você vê que ele tenta puxar toda aquela história do filme do Superman para ele começar a dar a liga do filme. E é aí o grande problema, porque eu considero aquele filme do Homem de Aço uma bosta, tá? O filme ele é cansativo, ele é chato, é um Superman extremamente depressivo e ele conta exatamente aquela mesma história que nós temos no filme do Christopher Reeve lá da década de 80. Aí você deve estar se perguntando por que os caras então chamaram de Batman vs Superman. É muito óbvio, o Batman ele tem muito mais fãs do que propriamente o Superman. Ele é um personagem muito, mas muito mais carismático dentro da franquia. Seria a mesma coisa que, por exemplo, se você imaginasse que ao invés do filme da Marvel que está por ser lançado se chamasse Capitão América Guerra Civil, fosse chamado, por exemplo, de Homem de Ferro versus Capitão América. Então esse título, Batman vs Superman, ele foi apenas para o quê? Para prender a nossa atenção e conseguir fazer uma jogada de marketing para conseguir levar a maior galera possível para dentro do cinema. E eu cito para vocês aqui os pontos principais. Além dessa narrativa muito cansativa de querer justificar o encaixe do filme do Homem de Aço até essa nova trama, você percebe que o Superman ele tem um vilão próprio dentro da história, ok? E quem é o vilão próprio? O próprio Lex Luthor. O Batman, ele fica procurando, ele fica rodando, né? Igual cachorro atrás do rabo, o filme inteiro. O porquê exatamente? Ele não tem um vilão próprio. O Lex Luthor não é um vilão ativo que nós estamos acostumados a ver ali duelando contra o Batman. O Lex Luthor pertence, apesar dele aparecer em algumas circunstâncias ali, quando o Batman já está coligado à Liga da Justiça, né? Que é isso que nós vamos ver nas HQs no futuro. Porém, o que acontece? Ele é um cara que é do universo do Superman. Então aí você já imagina, o Superman ele teve um vilão voltado para ele exatamente, o Batman, para duelar contra o Superman. Mas
como os outros personagens, assim como a própria Mulher Maravilha aparece no filme. É um mero coadjuvante. E outra coisa, você não precisa contar de novo, assim como não precisava no Homem de Aço, qual é a origem do assassinato dos pais dele. E a cagada maior ainda, eu acho que foi ter encaixado isso aí no final, como muitos canais, inclusive aqui, observaram muito bem, né, tal da história da Marta. Mas o problema do Lex Luthor, ele deixa muito claro logo no início do filme que ele não é o Lex fodão, né? O Lex, aquele que nós já conhecemos das HQs, o Lex Luthor que já participou do outro filme do Superman lá da década de 80. A todo momento ele vai dando algumas justificativas para dizer que ele é filho do velhão, né, do Lex, né, que nós já conhecemos, que está ali porque acabou herdando a fortuna do pai e por algum motivo ele quer ser um fodão, né? Eu acho que o Jesse Eisenberg, ele daria muito mais pro Charada do que propriamente dito pro próprio Luthor. E se você parar para pensar, não encaixa verdadeiramente esse Lex Luthor. O porquê? Se ele é filho do velho Luthor, teria que ter tido um encaixe pelo menos no filme anterior, por exemplo, como se o velho tivesse tido algum tipo de embate com o Superman, tá? Já que o Zack Snyder está recriando tudo de novo, até chegar na linhagem dele. Eu disse o seguinte, esse filme ele não vai ser deglutido pela molecada, ok? Pensa aí na molecada de 8, 9, 10, 11 anos. Aí vem um cara que me disse o seguinte: ah, mas a classificação do filme é 13 anos, você está falando besteira. Não, eu não estou falando besteira. Para pensar. Você acha que um garoto de 10 anos, de 9 anos, mesmo que ele não vá ao cinema com o seu pai, né, porque acompanhado dos pais ele pode entrar normalmente, mas quando ele assistir esse filme em casa, baixado, no Blu-ray, ou seja lá onde for, porque ele vai ter curiosidade de assistir, afinal de contas, teoricamente, nos nossos velhos tempos, são heróis que foram criados para as crianças. Então o que acontece? Quando a molecada assistir esse filme, eles não vão ter paciência de chegar até a hora da porrada, realmente, onde tudo vai rolar solto. Os menorzinhos vão querer sair da sala, vão querer ir brincar na rua, vão querer jogar videogame, etc e tal. E mesmo a garotada de 11, 12 anos aí vai ter uma certa, talvez até de 13, uma certa dificuldade, principalmente para quem não leu as HQs. E aí entra um outro problema, que eu acredito que tanto a DC quanto a Warner eles devem estar muito preocupados. Eles têm uma parceria com a Hasbro e outras indústrias de brinquedos, e os caras precisam vender brinquedo, ok? Eles precisam desovar, por exemplo, toda essa linha de produção que foi feita dentro dessa expectativa do filme. Afinal de contas, não são só os adultos hoje, ok? Que tem aqueles tais colecionáveis, né, que são vendidos. A linha de produção de brinquedos é uma coisa totalmente à parte. É para garotada justamente dessa idade, 8, 9, 10 anos. E é aí que eu acredito que os caras devem estar muito preocupados realmente. A exemplo do que eu disse no vídeo anterior, com certeza as cenas de pancadaria é o que realmente salva o filme. Antes disso, eu até gostei, ok, daquela trama do Luthor, conseguiu enganar todo mundo com muita maestria, mas torna a dizer mais uma vez, isso não é exatamente algo que se encaixa para o personagem do Lex Luthor. Ali até mesmo eu gostei, mas eu encaixei muito mais a feição do personagem dele com o Coringa, por exemplo. Por isso que eu acho que talvez seja o cara certo, porém no personagem errado. Teve um momento exatamente no filme que eu confesso para vocês que eu fiquei muito preocupado. Logo quando assisti, inclusive a primeira vez, eu falei: olha, se isso acontecer, eu não vou ficar nem pra ver o final. Eu vou levantar, eu vou lá na Bomboniere comprar outra pipoca, comprar outro refrigerante, que eu já estava com fome, né, assistindo a cabine de imprensa logo cedo, né, já era por volta de meio-dia e pouco, quando o filme estava quase acabando, e eu falei: olha, se isso acontecer eu tô fora. Que foi aquele momento em que o Apocalipse, ele mata o Superman e a Lois Lane pega ele pelos braços. E eu falei, se ela dá um beijo nele e ele ressuscitar, no melhor estilo Crepúsculo e outros filmes mais, olha, eu tô fora. Mas menos mal, isso daí não aconteceu. E até mesmo falando sobre, né, a Lois Lane, é outra coisa que, sabe, Zack Snyder ele insistiu muito
durante todo o filme. E por isso que ela acaba sendo essa diarreia líquida, né, que não consegue ter sal e nem açúcar durante toda a trama. Isso é uma das outras coisas que você percebe muito do filme, né? E é um outro contraponto também para você perceber que é um filme do Superman. Afinal de contas, o Bruce Wayne, caracteristicamente, em todos os seus filmes, ele é o catador, ok? É difícil você ver um filme do Batman, eu pelo menos desde a época do Michael Keaton para cá, em 1990, que o Batman não tinha lasquinha de alguém ali, mas durante toda a trama, o máximo que ele chega é dar uma flertadinha com a Mulher Maravilha ali, nada mais. Enquanto o Superman, ele vai tirando a casquinha, a roupa e etc e tal da Lois o filme inteiro. Então olha aí, é outra deixa para você perceber que não é um filme do Batman. Agora, o problema é que todo mundo está falando do Zack Snyder. Ele é um diretor que tem algumas coisas que ele já fez que eu gostei. Sucker Punch, por exemplo, muita gente odiou. Eu achei bacana, principalmente que era uma história que eu não esperava nada. Então eu acho que encaixou ali dentro das expectativas. E combinou principalmente para essa psicodelia que o cara tem no cérebro dele, que ele gosta de dar umas viajadas, né? Então quem assistiu o filme sabe exatamente o que eu estou dizendo aqui. Já o Watchmen é um filme com uma fotografia bacana, é um filme que ele conseguiu ser fiel aos quadrinhos, ok. Só que é um filme feito assim como ele tentou fazer em Batman vs Superman. Apenas feito para o público que lê HQ. Agora, mesmo para você que é fã, decenalta, é batmaníaco assumido, vamos deixar o egoísmo um pouquinho de lado e vamos pensar naquele cara que acabou de sair do trabalho, vai em casa, pega o filho dele, leva para o cinema, ou simplesmente ele pega a namorada dele, vai para comer a pipoca, assistir o filme, e ele nunca teve contato com história em quadrinho. Ele é apenas aquele cara que gosta de curtir o cinema um dia de semana à noite, ou mesmo no domingão. Esse é o tipo do público que não conseguiu engolir esse filme. E ele tem razão sim de estar saindo reclamando. E outras pessoas estão dizendo muito da questão, poxa vida, você viúva do Nolan e etc e tal. Começou essas piadinhas, inclusive na internet, que eu achei até positivo, não levei para o lado negativo não. Mas eu vou dizer, na minha opinião, aonde o filme, aliás, aonde a direção do Christopher Nolan ganha e muito do Zack Snyder. Se você pegar o segundo filme, ok, do Batman, Cavaleiro das Trevas, exatamente aquele do Heath Ledger, do Coringa, etc e tal, e você trocar todos aqueles personagens, inclusive o Batman e o Coringa, e colocar ali civis, tá? Pessoas normais ali, o Coringa sendo um terrorista, o Batman sendo uma espécie de um renegado que não usa uniforme, não usa nada, foge totalmente do título inclusive, mas aproveita o roteiro, aproveita aquela história. Puta, seria um filme muito bom, quem sabe até o melhor estilo Duro de Matar, por exemplo. O terceiro filme, igualmente, o filme lá que tem o Bane, a Mulher Gato, etc e tal, né, o Dark Knight Rises. Pô, meu, a maneira que o Bane consegue fazer o cerco a Gotham, e isso é muito bem explicado, inclusive, e no final, mais ainda, você não espera nunca lá que a mina lá é filha do Ra's al Ghul, você espera todo momento que a carequinha que vai aparecendo lá não é menina, e sim o Bane quando ele era criança. Só no final você vai descobrir. E não teve trailer pra contar isso daí. Você tem aquele momento puta que parílico que você fala, porra, mas era ela o filme inteiro. Então o que que acontece? As histórias do Nolan pra mim são muito mais bem construídas. O que que ele acabou, digamos assim, que impressionando mais do que os filmes do Christopher Nolan? Porque o Ben Affleck, ele se entregou, eu acredito, um pouco mais. Não é que exatamente ele consegue ser melhor que o Christian Bale, mas a proposta do Batman mais velho, que chega ali totalmente cansado, estafado, né, um cara muito mais parrudo. Nesse ponto sim, só que, na minha opinião, galera, como eu disse ainda há pouco, faltou o que o Nolan conseguiu dar antes, que é o quê? É uma história um pouco mais bem contada, principalmente para as pessoas que não acompanham quadrinhos. Um ponto positivo também que eu acho que salvou foi a morte do Superman, né? Porque tirando aquele filme do Nolan do segundo, inclusive quando o Coringa ele sai por cima, é uma das poucas vezes que eu vi realmente o herói
né, não ser o mocinho inquebrável, né, o filme inteiro. Sim, o cara se fode no final, apesar que na Liga da Justiça, assim como é feito nos quadrinhos, tem lá uma forma que o cara acaba ressuscitando. Esse ponto da história eu sei apenas que acontece, mas quando eu era criança eu não consegui chegar até aí. Se você ler os quadrinhos, me ajuda aqui nos comentários aí, falando como é exatamente essa ressurreição do Superman. Com certeza o Snyder vai fazer. E a má notícia, na minha opinião, é que o Zack vai ser o diretor da Liga da Justiça. O porquê? Não que o cara não mereça uma segunda chance, mas os publicitários, os empresários, eles vão encostar na orelha do cara e vão falar o seguinte: agora você tem que fazer diferente. E ele é o tipo do cara que ele não consegue fazer diferente. Ele tem exatamente aquela metodologia, ele tem aquelas psicodelias, ele dá uma viajada, às vezes até demais, né? E ele quer explicar tudo muito tintim por tintim. E quando você vai tentar, entre aspas, abrir a cabeça de um cara desse para você querer que ele modifique, ou pelo menos possa adequar a sua forma de trabalhar com o que os caras querem do outro lado, acaba dando uma coisa que nós chamamos aqui no Brasil de gambiarra, sacou? Bom, galera, então essa foi realmente a minha opinião. Como eu disse logo no início do vídeo, eu procurei fazer hoje bem diferente, não escrevi roteiro, não segui nenhuma linha. Estou falando para vocês exatamente aquilo que eu senti, principalmente quando assisti o filme pela segunda vez. Torno a dizer o que eu disse nas análises anteriores também, que Batman vs Superman, ele não é um ótimo filme, ele é um bom filme, ok? É assistível, porém eu acredito que nós teremos coisas muito melhores que virão ainda esse ano aí pela frente. E o grande problema, torno a dizer, não é Batman vs Superman, e sim Superman 2, o que nós assistimos recentemente nos cinemas com a participação do Batman. Meus amigos, eu vou ficando por aqui, deixando aquele velho pedido para que você que ainda não está inscrito aqui, inscreva-se já, participe conosco nos comentários e não esqueça de deixar o que mesmo? O seu joinha. Um grande abraço.